Amém. Amém, igreja? Amém. Deus é bom? Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos. Nós estamos ao vivo agora, em nome de Jesus. Que a graça e a paz seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Cumprimentar os irmãos novamente. E chegou o momento no qual nós agradamos ao Pai, que é com os dízimos, a oferta, a casa do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés e abrir o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. Olha que interessante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Quem está dizendo? O Senhor dos Exércitos. Mas em seguida, olha o que ele diz: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. Pega essa bênção. Quem abre as comportas do céu é Deus. Quem tem poder para abrir as portas de qualquer área da sua vida é Deus. É Ele que está dizendo. Ele está afirmando: se eu não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para eles. Olha só, quando Deus derrama, Ele derrama abundantemente. Receba dessa palavra em nome de Jesus. Você que trouxe o dízimo, a oferta, eu convido os irmãos a segurarem. Os que não trouxe, apresente ao Senhor algo que vocês acham precioso. Apresente a sua família, apresente a sua casa, apresente a vida do seu filho, dos seus filhos. Apresente tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que você tem falado ao Pai: Pai, eu quero essa bênção. Apresenta ao Senhor. Nós vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, pela nossa vida, Pai, por estarmos aqui hoje, Pai, em comunhão. Chegou um momento no qual nós estamos trazendo nossos dízimos, a oferta à tua casa, Pai. Mas também estamos apresentando, Pai, a Ti a nossa família. Apresentando, Pai, o Senhor, o nosso trabalho, os nossos filhos. Porque sabemos, Pai, que eles estão em Tuas mãos, debaixo, Pai, da Tua proteção, Senhor. Nós sentimos a segurança, Pai. Então apresentamos, Pai, os dízimos, as ofertas de Tua casa e tudo aquilo que nós colocamos ao nosso coração, que os meus irmãos colocou no coração deles, Pai. E te agradecemos, Pai. E oro também, meu Deus, meu Pai, para que haja, Pai, em nome de Jesus, multiplicação sobre a vida dos meus irmãos. Seja na área financeira, eu declaro agora nessa noite, multiplicação. Eu declaro nessa noite, em todas as áreas, multiplicação. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém.
Podem vir trazer os dízimos, as ofertas à casa do Pai. É o Senhor que é o dono da vida dela, Pai. E eu declaro sobre a tua vida um manancial cujas águas nunca vão se secar. Tem uma continua perseverando de fé em fé, de glória em glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos felizes com Cristo? Amém. Deus é bom? Glória a Deus, chegou a parte da palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre o que? Quem está lembrado? Glória a Deus, sobre os 3 sons, né? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o Getsemane. Em nome de Jesus. Convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés para a leitura da palavra. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 126. Desculpa, capítulo 26, verso 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou, dá um glória. Depois acha, diga amém. Amém. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Eu estou aqui paginando a minha Bíblia. Interessante que eu já reformei essa Bíblia. E hoje eu tive que pegar, passar mais cola, porque falei com o Senhor, Senhor, quanto mais a gente busca da palavra, mais entendimento a gente tem e certeza no nosso coração. Então, meus irmãos, tudo que vocês lerem na palavra de Deus, marca, anota ali. É porque é o próprio Deus falando ao coração de vocês. Marca com uma caneta, ora, medita. Às vezes vocês não estão fazendo nada dentro de casa, ou estão trabalhando, vem aquele versículo no Espírito. O que você pode tirar com isso? É que Deus quer falar contigo. Se não puder ler naquele momento, anota aquele versículo e depois estude sobre ele, porque é Deus querendo falar algo ao coração de vocês. Amém? Vamos para a leitura? Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar, ou seja, vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a se angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está
até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Vamos parar por aqui. Vamos orar antes de nos assentarmos. Meu Deus, meu Pai, te peço, Pai, nessa noite, Pai, que use a minha boca, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o coração dos meus irmãos e os que estão assistindo possa estar receptivo a ouvir a Tua palavra poderosa, que é viva e eficaz. Então, meu Deus, meu Pai, na autoridade do Teu Filho, Jesus Cristo, eu repreendo agora toda ação das trevas. Se há algum irmão aqui sentindo alguma dor nesse exato momento, eu dou uma ordem, vai sair agora em nome de Jesus Cristo, dor de cabeça. Em nome de Jesus Cristo, essa opressão que está sufocando essa pessoa nesse exato momento, eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite é por um propósito, um propósito não estabelecido por mim, mas por Ele, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quebro agora, Pai, todo cansaço, eu dou uma ordem, sai, distração, preocupação, vai saindo agora em nome de Jesus. Sonolência, em nome de Jesus Cristo, saia, e que se cumpra a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem se assentar, meus amados. Amém, igreja? Jesus então ele vai a um lugar chamado Getsemane. E o que aconteceu nesse lugar é tão precioso, é tão importante, que é escrito nos 4 evangelhos. Mas o que aconteceu no Getsemane de ser tão importante assim? A palavra de Deus fala que Jesus, ele chegou a um lugar chamado Getsemane, e ele levou os seus discípulos. Amados, Jesus tinha quantos discípulos? 12, sim ou não? Sendo que um iria traí-lo. Somente um iria trair. E esse que iria traí-lo chamava-se Judas, e ele não estava ali. Judas não estava ali no momento que Jesus chegou ao Getsemane. Interessante, então, que Jesus fala: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Vamos prestar atenção nesse versículo. Jesus ele estabeleceu aqui um lugar para 8 discípulos. Ele disse para 8 discípulos: assentai-vos aqui, que eu vou ali orar. Prestem bem atenção nessa palavra. Só que ali em seguida, Jesus fala no versículo 37, vamos ler: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele levou 3. 8 com 3 dá quanto? 11. Amém? Então vamos separar aí. 8 Jesus falou para sentar ali. 3 Jesus falou: vem vocês 3 comigo e vamos orar ali. Prestem bem atenção nessa palavra. Então 8 ficaram ali. Mas repare só que esses 3 que Jesus chamou, ele determina para esses 3. E quem são esses 3? A palavra fala: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são eles? Tiago e João. Que por sinal também eles eram o quê? Pescadores. Que por sinal
Eles acompanharam a Jesus Cristo em vários outros lugares. Mas repare que Jesus começa aqui a se entristecer e a ficar angustiado. Então estabeleceu aqui, meus amados, interessante que Jesus, ele disse em seguida, então, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se. E no 38 está dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Pense comigo. Jesus, ele estava sentindo o quê? Tristeza, angústia, ao ponto de falar com seus discípulos 3 para ficar com ele, para orar com ele e para vigiar. O que nós podemos chamar desse segundo lugar? O lugar da angústia, da tristeza. O lugar onde Jesus Cristo escolheu separadamente com os 3. Jesus Cristo, ele precisava ir para um lugar para orar. A tristeza era tanta, a angústia era tanta, que ele fala até a morte. Eu estou com tanta tristeza até a morte. Jesus, ele sentia tristeza. Jesus, ele sentia dor. Jesus, ele veio como homem. Mas sabe, olha no versículo 39, vamos ler. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quero chamar a atenção dos irmãos que o propósito aqui de Jesus Cristo era o quê? Oração. Jesus, ele foi para o Getsemane para orar. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. E o que ele fez antes? Ele orou. Jesus, ele foi orar, meus amados. Em meio à tristeza, em meio à dor, em meio à angústia, Jesus, ele estava orando. E a oração é a chave de todas as coisas. A oração é a chave para o cristão. E para o cristão é de grande importância a oração. Sabe por quê? Quem não leva uma vida de oração, não leva uma vida de compromisso com Deus. Quem não ora não tem compromisso com Deus. Quem não ora não tem um relacionamento com Deus. Quem não ora não tem intimidade com Deus. Tanto que Jesus Cristo, ele sempre orava. Como que Jesus Cristo, ele falava com o Pai? Através de quê? Oração. É um ensinamento que Jesus estava nos ensinando. Ah, pastor, mas a minha vida é tão corrida. Eu não tenho tempo. Às vezes quando eu vou orar, acontece algo. E eu não consigo orar, eu não consigo tirar um tempo da minha vida. Não é assim. Às vezes a gente dá prioridade a algo, mas não damos prioridade a conversar com o Pai. O próprio Jesus, ele tirou o tempo para conversar com o Pai. E por que nós não tiramos o tempo? Não temos tempo para abrir a Bíblia, não temos tempo para orar, para louvar o
Senhor. Repare isso, meus irmãos. Repare, você que está assistindo. Talvez não aconteça a você, talvez você está vivendo uma vida de oração, mas saiba que há muitas pessoas que não oram, muitas pessoas que não buscam. E como que elas vão ter resultado do Pai se elas não buscam intimidade, relacionamento com Jesus? Sabe, Jesus aqui, Ele está priorizando, e mesmo em meio à angústia, à dor, a oração. E sabe como você arruma tempo na sua vida? É quando você começa a priorizar o que é importante para você. O que é importante para você, você prioriza. Ah, eu tenho que ir no banco hoje porque é meu pagamento. Eu tenho certeza que até debaixo de chuva você vai buscar o seu pagamento. Vai ter um churrascão na casa do irmão, o que é importante. Talvez você tem várias outras coisas, mas você prioriza aquilo. É assim que o nosso momento com o Pai, nós temos que priorizar. É você tirar um tempo de oração, de dedicação à palavra de Deus. É você tirar, meus irmãos. A pergunta é que eu faço a vocês: qual é a sua prioridade hoje? O que está sendo mais importante na sua vida hoje? O que você está colocando como primeiro lugar da sua vida? E Jesus aqui, ele já sentia tristeza e angústia. E a dor que Jesus estava sentindo era tão forte. É uma dor bem maior do que os cravos que foi colocado na mão dele. Sabe por quê? É a dor do pecado. É a dor da humanidade. É a dor, ele já começou a sentir aquela dor. Ele começou a sentir. Ele está dizendo: a minha dor, a minha angústia é tamanha. A minha tristeza é tamanha até a morte. E olha só, ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Jesus tinha poder de fazer todas as coisas, sim ou não? Tinha. Ele podia dizer assim: eu não quero mais sentir dor nem tristeza. Acabou. Mas era necessário ele passar por essa dor, por essa tristeza. Sabe por quê? Essa tristeza, essa dor, vem, sabe de quem? De quem é humano, quem tem carne, quem tem sentimento. Jesus veio como um homem, ele sentia o que nós sentíamos, só que nós sentimos a dor nossa, que ele estava sentindo a dor da humanidade, a dor do pecado, a dor da mentira, a dor do adultério, a dor da ganância. E ele disse: se possível, afasta de mim. Afasta de mim, ó Pai. Só que abre uma observação no próprio versículo. Em seguida ele fala, preste atenção: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, todavia. Mas olha o que ele fala em seguida: não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, mas como tu, ó Pai, queres. O próprio Jesus está dizendo que não seja a minha vontade, nem a dor, e nem a angústia, e nem a tristeza,
mas que seja feita, ó Pai, a tua vontade. Não precisa abrir Mateus 6:10, diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade aqui, meus amados, não é nossa. A vontade aqui é de Deus. A vontade é dele. É fácil, é muito fácil a gente ter fé quando tudo está indo bem. Agora, quando a vontade de Deus desagrada a todos vocês, desagrada a mim, aí é difícil. Como assim, pastor? A vontade de Deus é diferente da nossa vontade. O que você imagina para você, talvez é a vontade dele. E quando você não consegue algo, você fica emburrado, com cara fechada para Deus. Ah, eu não consegui, eu não recebi a cura ali. Não é a tua vontade, é a vontade dele que vai prevalecer. Aleluia! Qual que é a tua vontade? Onde você está alicerçado? Na vontade do Pai ou na tua vontade? Se eu fosse aqui listar tantas coisas que eu quero, eu iria ficar o culto todo aqui. Mas nem todas é permissão do Pai. Nem todas é permissão. Jesus estava dizendo para o Pai: Pai, tamanha é minha dor, eu estou muito triste, mas que seja feita a tua vontade, mesmo sentindo dor. Sabe, meus irmãos, o fato aqui é que muitos olham para lá, a cruz, o Calvário, e não olham para o Getsemane. Eu vou repetir. A gente tem costume de olhar o que Jesus fez na cruz, mas esquecemos de olhar que antes dele ir para a cruz, ele estava no Getsemane orando ao Pai. Sabe? E quando essa palavra fala que seja feita a tua vontade, não minha, sabe o que essa frase resume? Em uma palavra só: obediência. Jesus, ele submeteu a oração, a obediência, para levá-lo ao propósito. E qual que é esse propósito? É a cruz do Calvário, é a morte de cruz. Obediência. Ele, como homem, ele não queria estar ali porque ele sentia dor. Mas por amor a mim, por amor a vocês, ele submeteu a obediência. Por isso que eu falo sempre na casa do Senhor: a obediência é o alicerce, é algo que vocês têm que levar todos os dias da vida de vocês. Seja obediente a Deus. O próprio Jesus, ele foi obediente ao Pai. O que me deixa triste é que muitas pessoas não estão sendo obedientes ao Senhor, não submetem ao Getsemane, abre aspas, não submete ao momento de oração. Jesus foi para o Getsemane. Pastor, Jesus foi para lá, e para onde que eu vou? Você vai aonde você possa estar diante do Pai, em secreto. Em secreto. Estamos vivendo dias de tribulações, dias de perseguições, dias no qual que o noticiário e notícias ruins vem a todo momento. Submeta a obediência, submeta a oração.
Sabe, pessoas não estão submetendo ao Getsemane, não oram, não lê a Bíblia, não tem um momento de louvor, não tem um momento de adoração. É como eu digo para os irmãos, é muito fácil adorar quando a igreja está cheia. Mas quando está 2, 3, às vezes 1, e aí? Você está aqui para orar? Para aparecer para o irmão? Ou está aqui para engrandecer o santo nome de Jesus? Submetam a oração. E essas pessoas, elas não buscam o Pai durante a semana, não oram, não lê a Bíblia. E muitas delas chegam na igreja e começam a adorar a Deus, oh glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, isso é certo? Não é? Amados, isso não é certo. Não se brincam com Deus. Não se brincam. Não se brincam com Deus. Não brincam com aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje sejamos libertos. A gente está vivendo dias de milagres nessa igreja. Grandes testemunhos têm aparecido nesse lugar. Vocês são testemunhas vivas do que Jesus tem feito aqui. Não é certo. Jesus, antes de carregar o peso da cruz e dos nossos pecados, antes Ele entregou em oração, em choro. E sabe como é que Ele foi para o Getsemane com os seus discípulos? Cantando hinos. Saia da tua casa, em meio à chuva, em meio ao sol, em meio à noite. Saia da tua casa cantando hinos. Saia da tua casa. O culto começa, não é no horário da sua igreja. O culto começa quando você sai da tua casa cantando hino, adorando ao Senhor, se alegrando na presença dEle. E quando você chega pelaquela porta, anjos estão, sabe, fazendo o quê? Te recebendo. Anjos estão te recebendo pelaquela porta. Sabe por quê? Porque foi gerado lá quando você saiu da tua casa, no percurso que eu já estava tratando. Sabe, irmãos, quem não tem uma vida de oração, de busca e de adoração, passa a semana murmurando, reclamando, brigando. É tempo de reflexão, sabe? É tempo de refletir. É tempo de você dizer: Senhor, do que adianta as minhas palavras se as suas palavras não estão no meu coração? Do que adianta tudo que eu falo se a tua palavra não está no meu coração? Aonde está? O que o pessoal fala, a gente fala do que o coração está cheio. O maior ensinamento que podemos aprender com Jesus Cristo é o ensinamento da oração. Somente a oração pode te levar ao céu. Somente a oração pode te levar ao Altíssimo, através do Espírito Santo de Deus. Versículo 40. E voltando para os seus dias, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhum
nenhuma hora pudesse velar comigo? Olha só, eu vou repetir. Sabe, amados, não é chato a gente repetir. Eu quero que essa palavra entre fortemente ao coração de vocês. Mas preste atenção na mensagem que Deus quer trazer para nós hoje. E voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Continuando. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça a tua vontade. Olha Jesus dizendo ao Pai novamente: faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez o quê? Dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, e dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Jesus achou os seus discípulos o quê? Dormindo. Amém? Só que aí Jesus ele disse algo para Pedro: vigiai e orai. Vigiai e orai. Jesus ele sabia do comportamento de Pedro. O Pedro tinha um comportamento um pouco mais estouradinho, amém? Ele era mais, com qualquer coisa ele já estourava. Jesus sabia do comportamento de Pedro. Ele sabia. Então grave isso. Orai e vigiai. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa palavra. Lembre-se do que eu estou dizendo agora. Orai e vigiai. Amém? Continuando. E olha só, por 3 vezes voltou para os seus discípulos, e na terceira vez disse: dormi agora e repousai, porque é chegada a hora. Versículo 46. Levantai-vos, partai-vos, eis que é chegado o que me trai. Jesus estava dizendo aqui que o iria chegar era aquele que iria o quê? Trair. Então vamos voltar lá atrás no início da palavra. No início, 8, Jesus falou para se assentar ali, amém? Antes, faltava um, que era Judas, e 3 foram com Jesus orar. Agora chegou o que estava faltando: Judas. Chegou o traidor. Chegou aquele que iria trair a Jesus Cristo. Versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espada e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos dos povos. Mas olha que interessante, 48.
E o que traía tinha lhes dado um sinal dizendo: olha o que Judas fez. O que eu beijar é esse prender. O que eu beijar é esse que vocês vão prender. Esse é o beijo da traição. Esse é o beijo no qual Jesus foi traído. Um beijo dado a uma pessoa tão próxima, tão íntima. O beijo da morte. E para piorar as coisas, no verso 49, está dizendo: e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Pega essa ilusão. Seu próprio discípulo o traiu. Sabe o que nós podemos aprender com isso, igreja? E serve como alerta para que todos venham tomar cuidado no seu dia a dia. Todos os dias da tua vida haverá um Judas na tua vida. Talvez um Judas não tão próximo. Presta atenção. Um Judas não tão próximo. Mas haverá Judas na tua vida que vai comer na tua mesa com você. Um Judas não tão próximo que vai entrar na sua casa. Um Judas tão próximo que vai compartilhar conversa com você. Um Judas tão íntimo de vocês. Quero um conselho. Mas antes do conselho, saiba que esse Judas que chegará na tua vida, não sei quando, mas haverá. Por tão pouco eles vão te trair. Por apenas 30 moedas eles vão te trair. Mas eu digo para vocês: nunca pague o mal com a mesma moeda. Nunca pague o que fizeram com vocês. Não submeta ao que eles fizeram com vocês, fazendo com eles a mesma coisa. Não faça isso. Nós que temos Cristo, nós não podemos fazer isso. Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos submetendo a realidade, a natureza de Judas, a traição. Quer um exemplo? Se eu já fui traído, eu vou trair. Se me machucar, eu vou machucar também. Se me fizeram mal, eu vou fazer mal também. Não é pagar com a mesma moeda. Aprenda com Jesus, permaneça em santidade. Sabe por quê? A santidade é você permanecer, mesmo que as coisas elas venham mudar. A santidade é você permanecer, mesmo que o cenário venha mudar. Isso é santidade, é você permanecer, mesmo que te traiam, seja como Cristo. Mesmo que faça coisas erradas com você, seja como Cristo. Jesus não mudou porque o seu discípulo o traiu. Jesus permaneceu sendo Jesus. Permaneça sendo você. A sua realidade não está nas coisas que você vê, ou que você sentiu, ou que fizeram com você. A sua realidade, você que está assistindo e
o beijo da morte. Continuando, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, ei, Jesus, entenda, o percurso de Jesus até o Getsemane ali começou a ser preparado algo grande. Foi necessário Jesus ser traído. Foi necessário. Versículo 50. Vamos ler. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Prenderam Jesus. Judas o entregou, o vendeu. Prenderam Jesus. Mas Pedro, vendo Jesus ali sendo preso, ele pega a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Cortou a orelha daquele servo. A reação de Pedro era o quê? Está prendendo o Messias? Vou pegar a espada e cortar. Sabe o que Pedro fez aqui? Ele usou da mesma forma que aqueles soldados estavam usando, da força física. Ele usou da espada. Mas olha só, lembra que eu pedi aos irmãos para decorar uma frase: vigiai e o que? Orai. Quando Jesus disse vigiai e orai, sabe onde Pedro caiu em tentação? Porque ele estava dormindo. Ao invés dele estar orando, ele estava dormindo. E ele não vigiou. Veio a tentação sobre Pedro e ele fez o quê? Qual que era a tentação? A espada que ele carregava. Há muitas pessoas morrendo aí porque agem de forma com a própria carne, com o próprio intuito daquilo que eles estão cheios, talvez de ira, de raiva. Então a primeira coisa que eles fazem é pegar algo que está à frente, não querem nem saber se tem uma vida lá, e mata, corta, fere. E não estou dizendo só ferimento físico, não. Tantas palavras que estão lançadas na vida de muitos aí, que ferem por anos. Então a reação de Pedro ali foi essa. A tentação estava nele ali, a espada. Foi com a força dos braços de Pedro, e não por Espírito. Por que não por Espírito? Quando não oramos, quando não buscamos, quando não jejuamos, quando não louvamos, a tendência é o quê? Quando nós não vamos à igreja, qual que é a tendência? Eu vou trazer de uma outra forma, ilustrar uma forma para entendermos. Nós tomamos café, almoçamos e jantamos, fazemos lanche, mas as 3 refeições principais são essas, né? Café, almoço, janta. Se ficarmos sem comer, beber, nós vamos ficar o quê? Primeiramente, fracos. Amém? Depois vai vir o quê? Uma tonteira.
vai vir uma enfermidade porque a gente não está alimentando, a gente não tem os nutrientes necessários para que esse corpo aqui venha ficar de pé. E nós adoecemos, nós precisamos comer. É assim com a palavra de Deus. Quando você, meu amado, minha amada, quando vocês não estão alimentando da palavra de Deus, quando vocês não estão indo à igreja, quando vocês não estão orando, sabe o que faz? O seu espírito vai descendo, e abrindo espaço para a tua alma. A tua alma vai ficar elevada. E quando a nossa alma é elevada, nós agimos com o intuito que da nossa carne, emoção. Pedro não estava em espírito, não. Jesus sabia que iria acontecer e falou: orai e vigiai, mas ele não orou, decepou. Sabe, meus irmãos, Pedro que não ora, fé. Agora Pedro que ora, Pedro que busca, ele não vai ferir ninguém. Pedro que está em fervorosa oração, busca intensa a palavra de Deus, ele não vai ferir ninguém. A paz, meu irmão, ele vai buscar, ele vai, sabe, ele vai abençoar pessoas, mesmo sendo ferido, ele vai trocar aquela dor por bênção. Ele vai: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe quando você faz isso? É você dar um tapa na cara de Satanás, é dizer: Satanás, esse homem, essa mulher está sendo usado para me colocar para baixo, mas no nome de Jesus Cristo, eu carrego o DNA de Cristo, eu não aceito, eu abençoo essa pessoa e declaro ela liberta de toda maldição, potestade, principados. É você agir. Quando o seu espírito está assim, você age. E o mais interessante, mesmo esse homem, esse servo do sumo sacerdote, quando Pedro feriu, sabe o que Jesus fez? Orou, restaurou. O homem que iria levar ele preso, esse é Jesus. Esse é Jesus. Você que está assistindo, você que está pensando em matar alguém, você que está pensando em fazer mal a alguém, você que está com pensamentos tenebrosos por essa pessoa, você que está querendo a morte dessa pessoa, saiba, antes de você pensar, Jesus está dizendo que pode mudar todas as coisas agora na tua vida. Não é preciso fazer isso. Essa mensagem é para você. Desista desses pensamentos agora, porque na autoridade do nome de Jesus Cristo, Satanás, eu te dou uma ordem agora: saia dessa casa, saia dessa família. Espírito de suicídio, eu te dou uma ordem agora: saia, em nome de Jesus. Continuar, irmãos. Aprenda algo. Quem ora carrega a unção de Deus. Quem ora
tem essa intimidade com Deus. Eu vou dizer algo que me chamou a atenção. Através do nome de Jesus, Ele te deu toda a autoridade para expulsar demônios. Ele te deu toda a autoridade para você impor as mãos sobre o teu filho. E tirar ele dessa depressão. Pastor, eu não tenho entendimento. Não se trata de entendimento, se trata de unção, se trata de busca. Se você ora ao Pai, Ele te atende. Ele te chamou para você ser um referencial. Não aceita que Satanás toma conta de seus filhos. Em nome de Jesus, se coloca sobre os seus pés. Quem não ora, meus irmãos, age pela carne. Agora quem ora gera relacionamento, gera intimidade. Seja como Cristo e viva por Ele. Sabe por quê? Ele vive em nós. Amém? Amém. Chegou o momento dos dízimos, a oferta, mas antes eu quero pedir o Júlio para colocar um louvor. Não? Amém. Vamos aguardar um pouquinho. Escutem esse louvor. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Foi no Getsemane. Logo vieram pessoas para levar para a maior das provações. Foi ali que fez levado. Sabe por quê? Ele tanto amou, tudo suportou, e Ele carregou a nossa cruz. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Eu não sei o que você tem passado, Cuspiam no seu rosto, mas olha o que Jesus passou. posso ouvir o clamor da multidão, A multidão dizendo: prenda-o, prenda-o. e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos Sabe mais? seu corpo a sofrer, A sua vida tem valor. naqueles momentos de A vida de vocês tem valor. Foi por mim, foi por vocês. Ele passou por tantas coisas. Ele veio, ele sofreu. Mas maior é o amor dele por nós. Ao ponto
ponto de dizer: Pai, eu estou sentindo muita dor, muita angústia, tristeza de morte, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o amor de Jesus por nossas vidas. Ele está aqui essa noite. Ele não sai na baixeira. Ele não está interessado pelo que você faz ou o que você fez. Não. Ele está dizendo que está de braços abertos para te receber. Ele está dizendo: vem como está. Eu te aceito como você é. Eu te aceito como você é. Talvez você que andou afastado dos caminhos do Senhor. Quantas guerras você tem passado? E você faz tantas coisas, mas no final aquele vazio aparece. Você vai e recebe convite de amigos, sai com eles. Talvez passa 1, 2 meses, anos, e você vive na incerteza, na escuridão, na dúvida. Mas saiba que por trás tem uma mãe, um pai orando por você. Tem um pastor intercedendo por você. Saiba que tem uma família que te ama. Saiba que tem um Deus vivo que está de braços abertos para receber. Não caia na armadilha de Satanás dizendo que você fez isso, aquilo e que não tem mais saídas. Não. Jesus é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, todos eles. E pelo sangue de Jesus, eu quero fazer um convite a você que está assistindo, ou você que está aqui presencial. Se você não aceitou a Jesus como seu Senhor e único Salvador de tua vida, e quer aceitar, ou você que se afastou dos caminhos do Pai, e está dizendo: Senhor, eu quero retornar aos teus caminhos, levante a mão. Ou você que está aí do outro lado, está nessa situação, repita comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, todos eles. Eu te aceito como meu Senhor e único Salvador da minha vida. Entra agora e faz morada, na certeza que serei aceito. Senhor Jesus, eu que um dia andei nos seus caminhos e me afastei, arrependido estou, e quero retornar do lugar onde eu nunca deveria ter saído, que é da tua presença. Perdoa os meus pecados, aqueles que estão, Pai, também no escuro, aqueles que eu não lembro. Perdoe todos eles. Me aceita de volta, na certeza que serei aceito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar a irmã Edna aqui à frente. Nós já estamos terminando. Glória a Deus. Convido a irmã Edna a pegar a bandeja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso, aleluia, em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu quero dar alguns segundos aos irmãos a refletir. Esse é o momento de você conversar com o Pai. O momento de reflexão, o momento para pedir perdão se fez algo, em nome de Jesus. Possam cear, Pai, dignamente, e que eles possam, Pai, ver teus atos, na certeza, Pai, que Tu és o Salvador, que eles poderiam agora receber seu nome do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Convido os irmãos a levantarem o cálice do Senhor. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, e damos graças, Pai, pois eis aqui, Pai, o teu cálice que representa o teu sangue. Eis aqui, Pai, o pão que representa, Pai, o corpo de Cristo. Damos graças, Pai, por esse momento tão precioso.
de estarmos ceando contigo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o disse: aleluia, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comemos do pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Aleluia! Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Bebemos o cálice do Senhor. E também na vida o pão que nos traz consolação. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelas tuas maravilhas, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Jesus, porque aprendemos, Pai, a importância de orar. Sabemos a importância que cada dia vivemos no nosso Getsemane, Pai. E que, meus irmãos, possamos entender, Pai, a nossa prioridade. Qual será a nossa prioridade? A nossa prioridade é estar na tua presença, em teus átrios, buscar o reino de Deus, primeiramente, sempre em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Louve ao Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigado, Jesus, porque por suas, Pai, atitudes aqui nessa terra, com o testemunho que o Senhor deixou para todos nós, Pai, ensinamentos, Pai, tantos ensinamentos através de palavras, tantos milagres, cura, libertações. Hoje, Deus, Pai poderoso, o Senhor nos deu toda a autoridade no nome do teu Filho Jesus Cristo. E nessa autoridade declaramos, Pai, curados, libertos, restaurados, porque por suas pisaduras nós somos sarados. Ele vive, Ele reina, Ele é Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre será o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, porque recebemos, Pai, da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, pode se sentar. Obrigado. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos. Nós já estamos, os irmãos que estão assistindo e aqueles que vão assistir. Eu quero deixar alguns recados em nome de Jesus. Sabemos que no mundo espiritual, meus irmãos, há lutas.
Há muitas lutas no qual, tendo vocês também enfrentado, eu sei que muitas, né? O pastor também sofre por lutas. Hoje mesmo sofri por muitas lutas. Essa palavra que foi ministrada, se puderem, voltem a assistir ou leiam esses versículos. O fundamento da fé que é gerada em nós, primeiramente através da oração. Aquele que ora não tem, sabe, a consciência daquilo que Jesus pode fazer. Não é simplesmente conhecer Jesus e seus milagres, é viver Jesus e os seus milagres. Uma coisa é conhecer, outra coisa é viver. Eu conheço, mas quando eu vivo, eu recebo. Porque Ele vive em nós. E quando reconhecemos, nós tomamos posse, amém? O primeiro recado que nós voltamos a fazer, visita nos lares. Você que é de Lagoa Santa, imediações, sendo Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano. Se você quer o pastor em tua casa, ou em tua congregação, para levar uma palavra, deixe mensagem, em nome de Jesus. Você que tem uma pessoa acamada, eu falo para os irmãos aqui presentes, uma pessoa que está enferma, traga ela aqui, traga essa pessoa aqui. Você que está sofrendo de depressão, você que precisa de um milagre, eu não sei o que você precisa. Saiba que estamos aqui. Então nós vamos fazer culto nos lares, visita nos lares. Estamos também com o nosso social, onde nós ajudamos famílias. Nos procure. Se você sabe de um pai de família que está passando por um momento difícil, converse, manda mensagem. Se nós não tivermos, abre aspas, no momento, o nosso Deus que servimos vai providenciar. Eu creio. É um ato de fé. É por isso que eu gosto de falar, eu não tenho. Eu não gosto de usar essa expressão, eu não tenho. Eu gosto de dizer, eu não tenho hoje, agora para dar. Mas daqui aos segundos o Senhor pode colocar. Amém? Nossos cultos aos domingos às 18 horas. Você é o nosso convidado, traga a sua família. Eu quero dizer aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão assistindo, por um ano e alguns meses, o pastor Gênero esteve num momento dedicado à congregação local. Fui procurado para ministrar em outras congregações e graças a Deus, aqueles que me convidaram entenderam o que Deus tinha colocado ao meu coração. Mas esse ano, orando ao Pai, o pastor Gênero vai voltar a fazer também o que fazia antes. É levar o Evangelho não só aqui dentro, mas onde o Senhor me colocar. No meu YouTube eu tinha alguns quadros. Eu vou orar. Tinha a oração da madrugada. Palavras, eu entrava ao vivo. Tantos testemunhos que pessoas foram curadas através da internet ali. Deixando claro, não é o pastor Gênero, mas é a palavra. Quando ela é pregada, ela não volta vazia.
Você que vai assistir ou está assistindo, ouviu essa palavra, você mesmo que sentiu ali, saiba que Jesus já está tratando, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos voltar com os cultos nos lares, que seria uma visita, uma breve palavra, e com o nosso evangelismo também. Já estamos orando para o nosso cinema, onde nós vamos aqui tentar. Por que eu digo tentar? Porque ainda não tive a confirmação. Então nós vamos tentar primeiro olhar as possibilidades, o que vai acontecer daqui por diante. E esse tentar que eu estou dizendo é sobre algo que tem acontecido nesse bairro com algumas pessoas. E esse tentar, eu tenho orado e peço aos irmãos que olhem para que Deus abra essa porta, porque não depende só de mim, porque o pastor aqui é visto às vezes com outros olhares, porque aquelas pessoas que estão talvez perdidas. Agora, através da sua vida, vocês podem abrir portas para que o pastor chegue a essa pessoa. E se o pastor chegar, eu tenho certeza que haverá libertação, amém? Amém. Iremos trabalhar também com jovens. Vamos sair fazer evangelismo aqui no bairro. E vamos buscar jovens, levar a palavra. Você jovem é nosso convidado. Vamos fazer um cinema aqui com um filme cristão. Vamos estar aqui juntos, assistindo o filme. Eu tenho certeza que vai ser bênção. E eu vou marcar esse dia em nome de Jesus, amém? Nós vamos colocar aqui o projetor e vamos passar um filme que vai ser, é para todos nós. Quando eu falo jovens, somos todos, viu? Amém? Mas nós precisamos estar mais em comunhão. Nós precisamos estar como família, sabe? Me lembra muito daquela palavra quando Moisés estava guerreando ali, ele sentiu fraqueza. Quando ele levantava suas mãos, o povo de Israel, ele estava vencendo. E quando ele sentia cansaço, ele começava a perder. Então Arão e Hur seguravam o braço, um de cada lado, e eles venciam a guerra. É assim conosco. Quando você sentir fraco, saiba que tem irmãos aqui que vão segurar vocês, para que nós possamos vencer juntos, em comunhão, como igreja do Senhor, amém? Se coloca sobre os seus pés para a bênção final. Faz o sinalzinho de receber a bênção. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos pelas bênçãos que recebemos nessa noite. Nós fazemos planos, mas quem determina é o Senhor. Talvez, Senhor, o Senhor nos coloca em lugares ali no qual ficamos por anos e anos e anos. Mas sabemos, Pai, que haverá um dia que o Senhor vai dizer: vá e leva o Evangelho. E nós sabemos, Senhor, que esse dia chegará para todos nós. Que os meus irmãos estejam, sim, Pai, sempre atentos, Pai,
Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que os ouvidos deles estejam sensíveis a ouvir da Tua voz. E que o coração esteja aberto para receber, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Continua falando fortemente ao coração dos meus irmãos, e que eles possam ter uma semana repleta de bênçãos e glórias vindo do Teu trono, Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, livra eles de todo mal, de toda perseguição. Abençoa, Pai, os familiares, abençoa a casa deles, Pai. E que haja paz nos lares, Pai, dos meus irmãos. Que haja, meu Deus, a Tua doçura, Pai, o Teu amor. Que eles possam sentir, Pai, da leveza, Pai, do Teu Espírito. Que os meus irmãos, Pai, sejam abençoados nesse momento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que os irmãos vão em paz e que Deus os acompanhe, em nome de Jesus. Amém.